colocar para gravar. Agora foi. Então é o seguinte, ó. Só lembrando, né, o último conteúdo sobre o que nós estávamos falando. Então assim, ó, eu tenho o lançamento vertical para cima e para baixo. Então qual que é a diferença, Renan? A diferença é o seguinte, é que no lançamento vertical, né, tanto para cima como para baixo, a velocidade inicial é diferente de zero. Só que lembrando sempre o seguinte, que a gravidade sempre atua para baixo. Então, quando você joga algum objeto para cima, essa gravidade será negativa, essa aceleração do corpo será negativa. Já no caso de eu jogar ele para baixo, essa gravidade será positiva. Aí eu falei das equações do movimento, né? Todas essas nós já vimos. Qual que é a diferença? A diferença é que eu vou trocar esse A da minha aceleração pelo G. A única coisa que eu vou fazer. E eu vou colocar um mais ou menos. Aí você fala assim, ué, mas Renan, mas por que mais ou menos? Ué, porque muitas vezes essa aceleração ela é positiva e muitas vezes essa aceleração ela é negativa, tudo bem? Então tem que ficar atento aí quando essa gravidade ela é positiva e quando essa gravidade ela é negativa, tudo bem? Outra coisa importante também é a questão da queda livre. A queda livre, a velocidade inicial, ela é sempre zero, quando você solta alguma coisa. E nesse caso não tem, eu até coloquei aqui para ilustrar, mas no caso a gravidade sempre será positiva, porque não tem como um objeto que não tem a velocidade inicial subir, né? Nesse caso não vai acontecer. Então é o seguinte, tem que lembrar das três funçõezinhas, né? Do movimento, as equaçõezinhas do movimento. Você vai usar um mais ou menos, dependendo da situação. E esse A, essa minha aceleração, nós vamos trocar pelo G. Quando será positiva? Quando esse objeto estiver descendo. Quando estiver descendo, jogado, ou mesmo em queda livre, esse G ele será positivo. E quando esse G vai ser negativo? Quando eu estou jogando esse objeto para cima, nesse caso eu tenho a gravidade negativa. Tudo bem? Pessoal, tá tranquilo? Alguma dúvida nessa parte de queda livre, lançamento vertical? Tá tranquilo da gravidade ser positivo ou negativo? Alguma dúvida? Tá tranquilinho? Ficou alguma dúvida na questão das equações, como que aplica, por que é positivo, por que é negativo, por que é acelerado, por que é retardado ou não? Tá tranquilinho? Se não tiver tranquilo, vocês podem falar, tá? Fica com vergonha não. Tudo bem? Então ele fala o seguinte pra gente, ó, o exercício 1 daquela listinha que eu passei para vocês. Ele fala que um atleta pratica salto ornamental fazendo uso de uma plataforma situada a 5 metros do nível da água da piscina. Se o atleta saltar dessa plataforma a partir do repouso, então se ele saltou a partir do repouso, eu já sei que a velocidade inicial ela vai ser zero. Então isso aqui já foi embora. Tá? Então sempre que ele falar que partiu do repouso, velocidade inicial igual a zero. Com que velocidade se chocará com a água? Chega lá no ponto final. Observação: despreze-se a resistência do ar e considere o módulo da aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, o que ele quer? Ele quer que eu encontre a velocidade final. Bom, ele me deu a gravidade, né, que nós chamamos de A, e trocamos depois pelo G. Positiva por quê? Porque ele está descendo. Então, o movimento dele é para baixo. E a gravidade também está para baixo. Então, nesse caso, positiva. Então, eu tenho, pela equação de Torricelli, velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado. Partiu do repouso. Quando ele partiu do repouso, essa velocidade inicial ela vai ser zero. Mais 2 vezes a aceleração, no caso é a aceleração da gravidade, é o meu G, eu vou trocar por 10. E meu ΔS é a minha distância, a distância que ele vai percorrer. Nesse caso, ele está a 5 metros do nível da água, 5 metros do chão. Então, meu ΔS, 5. Então, eu tenho o seguinte, que V ao quadrado é igual a zero, não vai fazer diferença. 2 vezes 10 dá 20, 20 vezes 5, 100. Só que eu não tenho velocidade igual a 100. Eu tenho velocidade ao quadrado igual a 100. Então, esse quadrado passa em forma de raiz do outro lado. Raiz quadrada de 100 é 10. Portanto, a velocidade com que ele vai chegar lá no nível da água vai ser uma velocidade de 10 metros por segundo. Portanto, a alternativa correta é a nossa alternativa A. Então, um exercício tranquilo, só tem que lembrar lá qual equação eu vou utilizar,
que se enquadra para essa situação ali. Tranquilo, pessoal? Exercício 1, alguma dúvida? De boa? Tá? Se não tiver tranquilo, se tiver difícil, pode falar, tá? O exercício 2, ele fala o seguinte: considere um movimento de queda livre em que duas partículas 1 e 2 têm massas m1 igual a 1 kg e m2 igual a 2 kg, uma massa maior que a outra, e estão localizadas a uma mesma altura acima do solo. As duas partículas são abandonadas simultaneamente, ou seja, a velocidade inicial de ambas é zero. Para a partícula 1, observa-se no intervalo de tempo de 2 segundos, se desloca verticalmente, né, uma distância y, né, na direção vertical, de 20 metros. Para o mesmo intervalo de tempo, ΔT igual a 2 segundos, o deslocamento vertical da partícula 2 em metros será de... Ué, se eu estou analisando o mesmo tempo, tá? 2 segundos, ambas foram soltas no mesmo intervalo de tempo, no mesmo instante, ambas com velocidade inicial igual a zero. Não importa que uma massa é maior do que a outra. Por quê? Porque eu vou desconsiderar a resistência do ar. Nesse caso, elas vão chegar no chão juntas, vão adquirir a mesma velocidade e terão o mesmo deslocamento. Portanto, o deslocamento da partícula 2 vai ser o deslocamento igualzinho o da partícula 1, que é ΔY igual a 20 metros. Independente se uma ser maior do que a outra, elas vão ter o mesmo deslocamento, a mesma velocidade, chegarão no chão juntas. Tudo bem? Então é importante. Sempre que ele falar que é para desconsiderar a resistência do ar. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? O próximo exercício era um exercício numérico também. Ele fala o seguinte: sobre um rio, há uma ponte de 20 metros de altura. Tá? Então essa vai ser a altura, tá, na vertical dessa ponte, onde um pescador deixa cair um anzol ligado a um peso de chumbo. Esse anzol que cai a partir do repouso, ou seja, se ele caiu a partir do repouso, a velocidade inicial é igual a zero e em linha reta. Atinge uma lancha que se deslocava, né, com uma velocidade constante de 20 metros por segundo. Então, duas situações. Primeiro, eu tenho a queda do anzol e eu tenho a lancha se movimentando aqui, ó, na horizontal, por esse rio. Nessas condições, desprezando-se a resistência do ar e admitindo que a aceleração gravitacional seja de 10 metros por segundo ao quadrado, pode-se afirmar que no exato momento do início da queda do anzol, então aqui, ó, o anzol caiu, tá, de uma certa distância de 20 metros, a lancha estava a uma distância da vertical da queda em metros d. Então eu quero saber aqui, ó, a distância que essa lancha vai estar, tá, na vertical, nós vamos chamar aqui de x, que ela estava no exato momento, tá, que o anzol começou a cair. Cair quanto? Os nossos 20 metros. Lembrando que a velocidade inicial é igual a zero. Bom, para saber o quanto distante ela estava da ponte, primeira coisa eu preciso calcular o tempo que esse anzol demora para cair, para chegar na altura da água lá. Bom, então primeira coisa, ele me deu a velocidade inicial, a minha velocidade inicial é zero, tudo bem? Ele me deu a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo, e ele me deu a altura, né? Nós vamos chamar de H, o nosso ΔSY, tanto faz, você pode chamar do que você achar melhor. Então, esse H, essa altura que ela estava, vem dessa equaçãozinha aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó, rapidão. Ó, vem disso daqui, ó, do nosso sorvetão. Mas o que eu faço? Eu passo S0 para cá, então fica o quê? ΔSY, tá? No meu eixo Y. Nesse caso, a velocidade inicial é zero, porque ele foi abandonado, né? A aceleração da gravidade vai ser positiva, porque ele está caindo, tá? Então, é dessa função que eu vou utilizar. A única coisa é que ele trocou o ΔSY pelo quê? Pelo H, tá? Mas é a mesma coisa, tudo bem? Então, vamos voltar para lá. Então, tem o seguinte, eu quero encontrar o tempo, tá? Então, eu preciso isolar o quê? Esse T. Então, esse 2 que está dividindo, vai passar multiplicando. O G que está multiplicando vai passar dividindo. Então, eu tenho T ao quadrado é igual a 2H dividido pelo G. Só que eu não quero T ao quadrado, eu quero T. Então, esse quadrado passa em forma de raiz do outro lado. Então, eu tenho o seguinte,
que T é igual a raiz quadrada de 2H dividido pelo G. Tudo bem? Então, eu tenho 2 vezes. Ué, mas qual que é a altura que esse anzol caiu, o nosso H? Ué, essa altura é uma altura de 20 metros. Então, fica 2 vezes 20. Dividido pela minha gravidade, que vale 10. 2 vezes 10 dá 40. 40 dividido por 10, 4. Raiz quadrada de 4, o tempo de 2 segundos. Ou seja, para esse anzol cair desses 20 metros de altura, ele demorou quanto tempo? 2 segundos. Ah, beleza. Nesses 2 segundos, essa lancha estava fazendo o quê? Se movimentando. Para chegar o quê? Junto aqui e ele pegar o anzol. Então, vamos pensar. Ela estava se movimentando com velocidade constante. Então, eu tenho que, pela equaçãozinha do movimento uniforme, S, que é igual ao S0 mais a velocidade dela vezes o tempo que ela se movimentou. Só que se eu passar esse S0 para o outro lado, vira ΔS. E ΔS pode ser a distância x. Posso trocar essa letrinha que ela vai percorrer. Isso é igual ao quê? A velocidade com que ela está se movimentando vezes o tempo que ela se movimentou com essa velocidade. Então, eu tenho que x é igual a velocidade. Qual que é a velocidade da lancha? 20. Quanto tempo que ela demora? Ué, ela se movimenta os 2 segundos, que é o mesmo tempo que o anzol demora para cair. Então, fica 20 vezes 2. 20 vezes 2, o meu x é igual a 40 metros, alternativa C. Então, quando o anzol começou a cair, demorou quanto tempo para chegar ao chão? Ao nível da água, né, onde a lancha pegou ele? Ué, demorou 2 segundos. Nesses 2 segundos, a lancha estava a uma certa distância, se movimentando com uma velocidade constante de quanto? 20 metros por segundo. Então, nesses 2 segundos, ela também se movimentou na horizontal. Então, a que distância ela estava onde o anzol caiu? Ela estava a uma distância de 40 metros. Tudo bem? Um exercício um pouquinho mais difícil porque ele misturava algumas coisas. Movimento uniforme com movimento uniformemente variado. Tudo bem, pessoal? Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Tá claro? Tá tranquilo? Se não tiver, se estiver muito rápido, se vocês não estiverem entendendo ou algum passo, tem que falar, tá? Não fiquem com dúvidas ali não. Não pode, tá? Tranquilo? Ó, então, mais um exercício, tá? O nosso exercício 4, ele está falando sobre o Hulk e ele fala o seguinte. Imaginemos que o Hulk dê um desses saltos numa região do qual a resistência aerodinâmica possa ser desprezada e que a gravidade tenha valor de 10 metros por segundo. Neste salto, ele atinge a altura máxima de 2 km. 2 km é a mesma coisa que 2.000 metros. Então, ele vai ser lançado, né? Ele sobe uma distância de H de quantos metros? 2.000 metros, ou seja, 2 km. Para ele ser lançado, para ele subir, ele precisa de uma certa velocidade inicial. Se eu não tiver essa velocidade inicial, ele não sobe. Podemos afirmar que a velocidade com que Hulk saiu do solo foi de incríveis. Bom, primeira coisa, nesse exercício, nós vamos utilizar, né, 2 métodos, fica a seu critério, ou pela energia, tá? Conservação de energia, que o Vinícius falou para vocês, de energia mecânica, é uma das maneiras. Vamos chegar no mesmo valor, né, nos 200 metros por segundo, só que eu vou resolver utilizando a equação de Torricelli, que diz o seguinte para a gente, que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o meu ΔS. O que aconteceu? Ele saltou, subiu, ele tinha uma certa velocidade inicial. Quando chega no ponto mais alto, ele para. Quando ele para, essa velocidade final é de quanto? É de 0. 0 metros por segundo. Mais uma coisa, ele está se movimentando para cima, mas a gravidade, a aceleração da gravidade sempre está para baixo. Então, nessa situação, eu vou usar o G negativo. Então, tem o seguinte, eu tenho que a velocidade final é a velocidade com que ele chega no ponto mais alto, 0, que é igual à velocidade inicial ao quadrado, a velocidade com que ele saiu do solo, que eu quero encontrar. A minha gravidade não será positiva, ela será negativa, está contra a orientação da gravidade, menos 2 vezes o meu G, minha gravidade vale 10, tá? E vezes o meu H,
que é a altura com que ele saiu do chão, né? 2 quilômetros, que é a mesma coisa que 2.000 metros. Tá? Então, essa é o meu ΔH, meu ΔS, que ele vai se deslocar. Bom, então tem o seguinte, eu tenho menos 2GH negativo, passa para o outro lado, ele passa positivo. Então, eu tenho que a velocidade é igual, só que a velocidade ao quadrado, ela passa em forma de raiz do outro lado. Então, eu tenho 2, tá? Vezes a minha gravidade, que vale 10, vezes a minha altura, que vale 2.000. Fazendo as continhas e tirando a raiz, eu encontro que a minha velocidade inicial, a velocidade com que ele saiu do chão, é uma velocidade de 200 metros por segundo. Tá? Então, dava para resolver dos dois jeitos. Eu acredito que vocês já viram energia mecânica com o Vinícius, tá? Mas se por um acaso vocês não viram, dá para resolver também pela equaçãozinha de Torricelli. Você tem a velocidade final, você tem e quer encontrar a velocidade inicial. Nesse caso, a gravidade é negativa. 2, o A é a minha aceleração, é o meu G, que vale 10, e eu tenho o meu ΔS, que é a distância com que ele vai subir, que é uma distância de 2 km, porém eu preciso utilizar sistema internacional, ou seja, 2.000 metros. Tira a raiz disso tudo, eu encontro que a velocidade inicial é de 200 metros por segundo. O próximo exercício é um exercício bem parecido, né, com aquele que nós fizemos, o exercício 3, é a questão da ponte, né, que calculava a distância que ele estava. E nós temos o seguinte, ele fala o seguinte para nós. No período de estiagem, uma pequena pedra foi abandonada a partir do repouso, então a velocidade inicial dela é 0, do alto de uma ponte sobre uma represa. E verificou-se que ela demorou 2 segundos para atingir a superfície da água. Após um período de chuvas, outra pedra idêntica foi abandonada do mesmo local, também a partir do repouso. E dessa vez a pedra demorou 1,6 segundos para atingir a superfície da água. Tá? Então, na primeira situação, para ela chegar aqui, ela demorou 2 segundos, um tempo maior, e depois para percorrer, né, para chegar na superfície da água, né, ela demorou um tempo um pouquinho menor, 1,6 segundos. Considerando a aceleração gravitacional igual a 10 metros por segundo ao quadrado e desprezando-se as existências de correntes de ar e suas resistências, é correto afirmar que entre as duas medidas, o nível da água da represa elevou-se. Bom, nós temos o seguinte, aquela equaçãozinha que nós calculamos a altura, né, pessoal? Nós temos o seguinte, o ΔSy, o nosso H, é gt ao quadrado dividido por 2. Gravidade sempre positiva, porque ele está caindo de uma certa altura. Então, tem o seguinte, a minha gravidade vale 10. No primeiro, a pedra demorou 2 segundos para chegar na superfície da água. Então, eu tenho o seguinte, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 10 dá 20. Opa, 4 vezes 10 dá 40. 40 vezes 1, 40. 40 dividido por 2, 20 metros. Ou seja, na primeira situação, qual que foi a distância percorrida, né, pela pedrinha? 20 metros. Na segunda situação, ela demorou um tempo um pouquinho menor. Ela demorou apenas 1,6 segundos. Vamos aplicar também na equação, tá? Na funçãozinha do movimento uniformemente variado, para calcular a altura. Quanto que essa pedrinha vai se deslocar, tá? Nesse 1,6 segundos. Então, novamente, meio vezes a gravidade, que vale 10, vezes o tempo ao quadrado. Ou seja, nessa situação, o tempo é de 1,6 elevado ao quadrado. Fazendo as continhas, eu encontro que a altura 2, na situação 2, que ela demorou um tempo menor, ela percorreu uma distância de 12,8 metros. Então, nós temos o seguinte, que na primeira situação, ela percorreu uma distância de 20 metros, tá? E na segunda situação, ela percorreu uma distância menor. Por quê? Porque a água se elevou. 12,8 metros. Então, se eu quiser calcular o desnível, na primeira situação, 20 menos 12,8 da segunda situação. 20 menos 12,8, eu encontro um ΔH, uma variação de altura, de 7,2 metros. Então, essa foi a altura, né, do desnível, tanto de água, que subiu da situação 1 para a situação 2. Tudo bem? Pessoal, tranquilo? Alguma dúvida? Tá claro esse tipo de exercício? Se não tiver claro, vocês podem falar, tá? De verdade, fica à vontade. Não fiquem com dúvidas, tá, pessoal?
O próximo exercício, o nosso exercício 6, ele fala o seguinte. Um objeto é lançado para baixo, tá? Ele foi lançado, mas ele foi lançado para baixo, na vertical, do alto de um prédio de 15 metros de altura em relação ao solo. Desprezando-se a resistência do ar e sabendo que ele chega ao solo com uma velocidade de 20 metros por segundo, a velocidade de lançamento em metros por segundo é dada por... Novamente, nesse caso, eu tenho uma aceleração positiva, porque ele lançou esse objeto para baixo, e a gravidade também está para baixo. Então, nesse caso, o meu G vai ser positivo. Então, eu tenho o seguinte, a velocidade com que ele chega no chão, a velocidade final, 20 metros por segundo, a altura que ele percorreu, né, a distância que ele percorreu, 15 metros, a minha gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, então, nós temos o seguinte, pela equação de Torricelli, V ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a gravidade vezes a altura. A velocidade final é o que eu quero, eu tenho, né? Que é 20 metros, eu tenho o G, eu tenho um H, eu quero encontrar o meu V0. Então, o que eu faço? Eu vou passar, né, esse V0 para o outro lado, ou, né, vocês acharem mais fácil, esse mais 2GH ele é positivo, ele passa para o outro lado negativo. Então, eu tenho que a velocidade inicial ao quadrado é igual a velocidade final ao quadrado menos 2G vezes o meu H, vezes a minha altura. Bom, aí é ao quadrado e esse quadrado passa em forma de raiz do outro lado. Então, eu tenho que, para encontrar essa velocidade inicial, eu tenho que tirar a raiz quadrada da velocidade com que ele chegou no chão, ao quadrado, menos 2 vezes a gravidade, vezes a minha altura. Então, a minha velocidade, a velocidade com que ele chega no chão, uma velocidade de 20, então 20 elevado ao quadrado, menos, tá, 2G, a minha gravidade vale 10, e a minha altura vale 15. Então, 20 vezes 20, 400, tá? Menos 2 vezes 10 dá 20, 20 vezes 15, 300. 400 menos 300 dá 100. Só que lembra que eu tenho a raiz quadrada de 100. E a raiz quadrada de 100 é uma velocidade de 10 metros por segundo. Portanto, a alternativa correta é a nossa alternativa A. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, mais um exercício que não precisava modificar, né? O nosso G era positivo, ele deu os dados, ele queria encontrar a velocidade com que ele foi lançado, né? Que foi jogado. E o último exercício, ele fala o seguinte para a gente. Uma ave marinha costuma mergulhar de uma altura de 20 metros para buscar alimento no mar. Supõe que um desses mergulhos tenha sido feito em sentido vertical, a partir do repouso, ou seja, a velocidade inicial é zero, e exclusivamente sobre a ação da força da gravidade. Desprezando-se as forças de atrito e de resistência do ar, a ave chegará à superfície do mar com uma velocidade em metros por segundo de aproximadamente. Bom, então ele quer calcular a velocidade com que ela chega no chão, né? Ele deu a altura, que é de 20 metros, ele deu a gravidade, que vale 10, positiva, está na mesma orientação da minha gravidade. Por Torricelli, eu tenho que a velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a gravidade, vezes a minha altura. Então, eu quero encontrar essa velocidade final, ela partiu do repouso, né? A partir do repouso, então a minha velocidade inicial é zero, 2 vezes a gravidade, que vale 10, e vezes essa altura h, que vale 20. 2 vezes 10 vai dar 20, 20 vezes 20, 400. Lembrando que a raiz quadrada, porque é v ao quadrado, a raiz quadrada de 400. Raiz quadrada de 400, a minha velocidade, a velocidade com que ela chega na superfície lá do mar, é uma velocidade de 20 metros por segundo, portanto, a alternativa correta é a nossa alternativa A. Então, pessoal, é muita aplicação, tá? E a primeira coisa que você tem que fazer é tirar os dados, ver o que você tem, o que você precisa encontrar, onde você precisa chegar, para saber qual equação você vai utilizar, qual a equação mais fácil para você chegar na sua resposta, no que o exercício pede. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Alguma dúvida? Ficou claro? Essa parte de queda livre, lançamento vertical para cima, para baixo. Todo mundo colocou o nome na chamada. Ficou alguém que não colocou? Coloque agora, tá? Não esqueça. Então, por hoje é só, tá, pessoal? Então, nós finalizamos agora. Próxima aula a gente faz mais exercício para fixar melhor esse conteúdo. Precisando de qualquer coisa, nós estamos aí. Manda mensagem. Abração, uma ótima segunda para vocês, uma ótima semana.
Abraço e até segunda-feira. Tchau, tchau, pessoal.